Você já fez a sua prece hoje? Mas qual é a prece? A prece que grita para todo mundo ouvir? Ou aquela prece íntima do coração? Encontro com Kardec, o momento de estudo da doutrina espírita. Olá, sinta-se bem-vindo ao canal Espírita Fraterno, um canal de estudo e divulgação espírita. Nós damos continuidade, como toda semana, ao nosso programa Encontro com Kardec, sendo hoje um Encontro com Kardec número 54. Nós vamos estudar algumas questões da 658 a 666, e é justamente sobre um tema que deveria ser um hábito nosso. Deveria ser um hábito, mas infelizmente não é. Eu não posso deixar de pedir a vocês, por favor, não se esqueça de deixar aquele seu joinha, se inscrever no canal, ativar aquele sininho de notificações mais escurinho e, evidentemente, se achar que deve, tem qualquer dúvida, qualquer crítica, sem dúvida nenhuma, deixar aqui o seu comentário escrito e compartilhar o vídeo para que outras pessoas também possam participar desse estudo, tanto os que já estão gravados, que estão no canal, desde o Encontro 1, ou quanto aos próximos que virão, como a gente faz, como eu digo, toda semana, né? Outra coisa, um detalhe, outro dia alguém me perguntou, falou, você fica vendo o telefone na hora que está fazendo vídeo, fazendo um estudo, ou algum outro tema? Eu falei, não é isso não, isso aqui é um aparelho, né, tipo um tablet, que é de leitura, então tem uma biblioteca inteira aqui, nossa, uma infinidade de livros para eu ler a hora que eu quiser, onde eu for, eu posso levar. Então, me ajuda muito, inclusive, na hora aqui do estudo, tá? Só para deixar isso claro. Mas vamos lá, vamos agora para o estudo. Eu espero que cada um faça a sua prece individualmente, como sempre a gente faz. Dá aquela pausa, faz a sua prece, retorna do estudo e vamos em frente. Capítulo 2. A Lei de Adoração. Prece. Perguntas 658 a 666. Agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creas que o toque a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir, agradecer. A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até, algumas vezes, viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia, em tais casos, não é do remédio, sim da maneira por que o aplicam. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas
só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Pode-se, com utilidade, orar por outrem? O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece pelos outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daquele por quem oramos, a fim de lhe sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força de que precisam seu corpo e sua alma. Mas, ainda aqui, a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. Essa primeira questão que mencionar aqui, que é: agrada a Deus a prece? Evidentemente que os espíritos respondem que ela é sempre agradável a Deus. A questão é: como você está fazendo essa prece? Em que sentimento você faz essa prece? Porque orar não é fazer hora. Orar é se ligar com Deus. Orar, ou com a espiritualidade superior, com Deus através da espiritualidade. Isso é fundamental. Então não basta simplesmente você chegar aqui e começar a falar um monte de palavras. Eu estou orando, eu estou em prece. Será que está? Sabe por quê? Quem é que engana Deus? Eu tenho dito, eu falei inclusive num vídeo recente, que você engana a todos, menos a Deus é você mesmo. Então a espiritualidade, quando vê a sua prece, vai entender se ela é sincera ou se não é. Se você está fazendo aquilo, se está vindo, brotando do coração ou não. Então veja, na sequência das questões, né, é uma escolha sua. Você que sabe o que vai fazer, mas o seu sentimento é que vai chegar até Deus. Então, de alguma forma, você fazer uma prece, cheio de palavras lindas, bonito, tal, né? Declamações, ou o que seja, mas no fundo não tem aquele sentimento. Pensa, será que isso é agradável para Deus? Aí é que você tem que pensar, né? Porque tem muita gente por aí, inclusive Jesus já dizia lá no texto, no Evangelho, que dizia que tem aquele fariseu que bate no peito e faz uma prece em voz alta, né? Para quê? Para todo mundo ver que ele está fazendo. Não, ele é bom, ele é um bom cristão, né? Ou ele é um bom judeu na época, né? Ele faz a sua prece, todo mundo vê. Adianta fazer prece para todo mundo ver? Ou isso é para ostentar? Isso acontece em qualquer religião. Aliás, o espírita não é fácil não, né? A gente vê algumas situações, algumas casas, e tem muito material na internet que você vê em vídeo, certas pessoas que fazem certas preces, tomara que esteja fazendo aquilo do fundo do coração. Ótimo, a gente espera que sim, mas que fala de um jeito que parece que está chorando. Oh, Senhor, ajuda. Pelo amor de Deus. Aí, pelo amor de Deus, precisa disso? Para que fazer essa coisa toda? Para que esse parece, com todo respeito, mais uma vez, parece um melodrama. Se a pessoa está fazendo aquilo intimamente, se aquilo é saudável para ela, se está realmente no sentimento, está ótimo. Mas não precisa. Você não precisa fazer drama na hora de fazer a prece, você não precisa rir nem chorar, não precisa gritar, porque Deus não é surdo, ele não precisa gritar para ninguém ouvir. A prece mais eficiente é sempre aquela que vem do coração. Essa é a prece eficiente. Isso Jesus já dizia. Você que vai fazer a sua oração, se reserva num canto, as palavras não são essas, mas fica no teu canto e faz a sua oração. Então não faz para todo mundo ver. Se você quiser fazer para todo mundo ver, muito bem. Se for um sentimento para comover aquelas pessoas a também fazerem a prece. Aí é outra coisa, a utilidade. Falamos isso, inclusive, recentemente, que é o caso de um pastor, o caso de um padre, até um palestrante espírita, até um espírita fazendo uma prece inicial ou final, mas é para ajudar a que todos se concentrem.
não é para você aparecer. Só não precisa, mas vai de cada um, quem sou eu para querer que alguém mude. O que eu deixo, e os espíritos, eu não, quem sou eu? Os espíritos nos deixam muito claro que o que importa é o sentimento, é aquilo que vem do coração, né? Aí vem aquela questão, a gente faz a prece para quê? Para louvar, para pedir e para agradecer. Mas será que a gente tem feito realmente prece para agradecer? Essa é uma questão. A gente faz muita prece sim, para pedir a Deus que a gente seja equilibrado, pedir correção, pedir que tudo dê certo, pedir para iluminar, pedir até o favor. Quanta gente faz a prece pedindo favor, né? Fala, eu preciso passar nessa prova, me ajuda, meu Deus. Pensa, será que Deus vai ajudar você em detrimento, já falamos isso em outro vídeo, será que Deus vai ajudar você em detrimento de outro que também mereça? Só tem uma vaga, tem 2 pessoas, ele vai dizer, não, você que vai fazer. Não, é o seu esforço que vai atingir aquele objetivo. Então, evidentemente, o que Deus faz através da espiritualidade é trazer equilíbrio, vontade, vibrações positivas, luz e muitas vezes boas ideias para você resolver aquela questão, para você ter tranquilidade para fazer uma prova ou para passar uma situação difícil, encarar um problema. Sim, mas ele não vai fazer por você. Não vai. De jeito nenhum. Deus jamais vai fazer por você. Agora vem a questão. Você agradece? A sua prece é sempre no sentido de agradecer? Não é só, a gente não agradece só quando tem um favor. Quando aconteceu uma coisa, poxa, que bom, muito obrigado, o senhor me ajudou naquela hora. Não. Você agradece pela vida. Agradece pela vida que você tem. Mas a vida é difícil. Agradeça o que você tem. E tem principalmente a oportunidade de passar por essa situação para crescer cada vez mais, progredir moralmente no caminho de Deus. E isso a gente precisa agradecer. Agradecer a família, agradecer os filhos, agradecer o trabalho. Mesmo que você não goste daquele trabalho, tem que agradecer, porque é aquele trabalho que te sustenta, que te dá o alimento. Então isso é muito importante, porque isso ninguém vai fazer por nós. Pode até pessoas agradecer por outras, vamos falar disso daqui a pouco aqui, mas você tem que fazer a sua parte. E é aquela história. Nós vemos muita gente fazendo prece, mas por dentro é uma pessoa egoísta, vaidosa, individualista, avarenta, orgulhosa. Talvez até a prece dessa pessoa seja uma prece de sentimento, porque ele não tenha conseguido ainda entender os seus próprios defeitos. E talvez esteja fazendo aquela prece para se corrigir. Olha que maravilha. Ou para pedir alguma coisa, esquecendo que é vaidoso, orgulhoso. Agrada a Deus? De alguma forma, agrada. Mas será que você está fazendo a coisa certa ou está sendo hipócrita? Está fazendo aquela prece, como falamos no início, só para todo mundo ver. Aquela velha frase, para inglês ver, né? Então, será que é isso mesmo? Acho que a gente tem que pensar muito nesse sentido, porque a prece que a gente faz com o sentimento nos faz melhorar. Inclusive a que a gente faz por outra pessoa. Porque pergunta se pode fazer prece por outro. Sim, pode e deve. Pode e deve. Você que tem um filho, você não vai fazer uma prece para o seu filho pedindo a Deus para que o seu filho possa seguir um caminho correto, ou passar por uma aflição, ou ter alguma força, um equilíbrio? Claro que vai. E você pode pedir para qualquer pessoa, sem dúvida nenhuma. Se for uma coisa de sentimento e se houver merecimento, os espíritos vão ajudar aquela pessoa com vibrações positivas, com muita luz, para que ela possa seguir o seu caminho e passar aquela situação, seja ela qual for. Vamos ver a continuação do estudo? Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Temos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora,
o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Demais não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto o que de vosso ponto de vista mesquinho e do da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males não se constitui o homem o próprio autor pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque não fez a vosso favor um milagre, enquanto vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, Ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira àquele que por ela pede, e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Neste sentido, é que se lhe pode abreviar a pena, se por sua parte ele secunda a prece com a boa vontade. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados vos tornarias se não fizesseis o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. Que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos por não se achar prescrita no Evangelho? Aos homens disse o Cristo: amai-vos uns aos outros. Esta recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens afeição, sem haver entrada em minúcias quanto à maneira de atingir ele esse fim. Se é certo que nada pode fazer que o Criador, imagem da justiça perfeita, deixe de aplicá-la a todas as ações do Espírito, não menos certo é que a prece que lhe dirigis, por aquele que vos inspira afeição, constitui para este um testemunho de que dele vos lembrais, testemunho que forçosamente contribuirá para lhe suavizar os sofrimentos e consolá-lo, desde que ele manifeste o mais ligeiro arrependimento, mas só então é socorrido. Nunca, porém, será deixado na ignorância de que uma alma simpática com ele se ocupou. Ao contrário, será deixado na doce crença de que a intercessão dessa alma lhe foi útil. Daí resulta necessariamente de sua parte um sentimento de gratidão e afeto pelo que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade. Em consequência, crescerá num e noutro, reciprocamente, o amor que o Cristo recomendava aos homens. Ambos, pois, se fizeram assim, obedientes à lei de amor e de união de todos os seres, lei divina de que resultará a unidade, objetivo e finalidade do Espírito. Resposta dada pelo Sr. Monod, espírito, pastor protestante em Paris, morto em abril de 1856. A resposta anterior é do Espírito São Luís. Pode-se orar aos espíritos? Pode-se orar aos bons espíritos, como sendo os mensageiros de Deus,
e os executores de suas vontades. O poder deles, porém, está em relação com a elevação que tenham alcançado e dimana sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que se lhes dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. Bom, continuando essa questão, você vejam que pergunta se a espiritualidade, se Deus nos ajuda, né, a passar pelas coisas, se Deus nos ajuda a passar pelos problemas, a sair dos problemas, não é isso? Então ele diz aqui, podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Eu acho que a gente tem que pensar muito nesse sentido, que Deus ajuda muito, mas Ele não vai fazer por nós. Isso é fato. Não pensa que você vai dizer assim, eu vou rezar a Deus e Deus vai resolver esse problema para mim, entrego para Deus que Deus resolve. Não acontece isso não. Pensa direitinho. Será que Deus vai resolver por você o seu problema? É dessa forma mesmo que você acha? Que Deus, o universo inteiro para pensar, vai resolver o seu problema? Não. Através de Jesus, através da espiritualidade, vai sim você receber vibrações de luz, vibrações positivas, para equilibrar a sua vida e você ter a lucidez do caminho que deve tomar, do caminho correto que você deve seguir, porque ninguém vai fazer por nós o que nós devemos fazer. Realmente não vai. Isso aí não tenha dúvida. Ninguém vai fazer pela gente. Porque se o que você está pedindo for contrário ao seu caminho, à sua prova ou à sua expiação, isso vai ter que acontecer. Vai acontecer. O que pode ser é você ter um pouco mais de força, né? Você ter um pouco mais de lucidez, como eu falei, equilíbrio, para passar por aquela prova. Outra coisa também que deixa muito claro é que não existe prece forte e prece fraca. Tem muita gente que pensa assim, não, tem aqui uma oração muito forte, faz ela que vai te resolver o problema. A pessoa faz aquilo com tanta vontade, com tanta fé, que realmente acaba transmitindo o que precisa ser feito. A fé, o sentimento puro. Mas não é a palavra, não é a palavra, não é o que está escrito que tem a força. Não é isso, absolutamente não é. Não é. O seu sentimento que nós falamos de novo, mais uma vez, o sentimento que você transmite, a energia que você transmite pelo pensamento, é que vai, de alguma forma, te ajudar. É essa fé, é essa transmissão de pensamento, essa energia, que a espiritualidade leva para Deus. E aí você tem realmente o retorno, muitas vezes, o retorno que você precisa. E muitas vezes até com ideias. Não vai resolver o teu problema, mas vai te dar uma ideia. A espiritualidade pode te dar uma noção do que você deve seguir. Aí você, seguindo aquele caminho, você pensa, poxa, espera aí, tive uma ideia agora aqui, seu próprio anjo de guarda, se eu seguir por esse caminho, aí você vai, testa e funciona. Então, esse é o efeito da prece. Ninguém vai fazer por nós, isso deixa assim muito claro, né? Muito claro, ninguém vai fazer por nós. A outra questão que diz que se a gente pode fazer a prece pelos que se foram pelos mortos, né? Porque o Evangelho não fala especificamente sobre isso. E por que não fala? Tem algumas religiões, acho que principalmente os protestantes, né? Em que não fazem prece pelos mortos. Justamente porque não está escrito no Evangelho. Mas veja, Jesus não disse amai o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então é fazer pelo próximo, é amar o próximo. E nós sabemos muito bem que a vida continua. Você vai um dia falecer um corpo, em que pese algumas religiões achem que você vai ficar em contemplação esperando o juízo final. Isso não vai acontecer, tá bom? Os que não acreditam eu respeito, mas para nós espíritas, para muitas outras religiões, isso não vai acontecer. Para muitos espiritualistas, a pessoa vai continuar a sua senda, a sua vida no mundo espiritual. E sim, por que ela não pode receber as suas vibrações positivas? Qual é a mãe que não deseja que um filho fique bem? Qual é a mãe que não deseja que um filho que desencarnou, acabou de falecer,
não encontra o caminho de luz, não encontra o caminho de Deus, então ela vai pedir, sim, a Deus que ampare. A gente faz isso, inclusive, quando algum ente ou alguma pessoa desencarna. No velório, inclusive, se fala muito isso, que Deus ampare, não é isso? Isso é uma prece pelos mortos, e que é muito bem-vinda sempre quando você faz aquilo do coração. Não é da boca para fora para fingir que você está se preocupando com aquela pessoa, mas é a questão da prece íntima, né? Chico Xavier dizia, inclusive falando da mãe, que a prece de mãe arromba as portas do céu. É uma figuração, evidentemente, porque é o carinho que uma mãe tem por um filho, que é a coisa mais sublime do que um amor de mãe por um filho, e o amor de pai também por um filho. Então, é evidente que é importante você também fazer a prece pelos que já partiram, para que ele consiga concluir a sua ida e continuar no seu progresso espiritual, rumo a Deus, que é o que a gente espera de qualquer forma. E quando você faz essa prece, seja para quem já partiu para outra vida, seja para quem ainda está aqui, os espíritos, quando é feita com sinceridade, os bons espíritos sempre intercedem por nós de alguma forma. E como eu disse, como a espiritualidade nos deixa muito claro, depende muito do nosso merecimento. Depende muito. E eles vão levar essa mensagem para o caminho de Deus. Depende simplesmente de nós. Aí, gente, chegamos ao final de mais um encontro com Kardec número 54. Um encontro relativamente pequeno, mas de suma importância, porque nós devemos praticar a prece diuturnamente. Diuturnamente porque é de dia e de noite, na hora de dormir. A gente não pode esquecer isso. Sempre faz a sua prece quando acordar e sempre faz uma prece quando dormir, pedindo a bons espíritos que te acompanhem, que te elucidem, que te tragam energia, equilíbrio e muita luz. Isso é muito importante. Então, eu não posso deixar de pedir a você que, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo, fazer o seu comentário se achar que deve. E nós estaremos aqui na próxima semana no Encontro com Kardec 55, como toda semana acontece. O próximo é o número 55. Muito grato por estarem aqui. Fiquem na paz.